Boa noite, meus amigos. Friozinho de São Paulo. E o professor aqui com uma novidade até para ele, porque não acho que a gente deixou de estudar não. Para preparar as aulas para vocês, nós também estudamos para não passar vergonha e falar besteira e passar um conteúdo que seja condizente, né, com o concurso de vocês. E hoje, estudando um pouco mais a fundo o direito penal, me deparei com um tema que me saltou aos olhos porque eu não tinha visto em livro algum. A minha época de estudo não se falava nem a metade disso, e achei um tema extremamente pertinente e que tem tudo a ver com as carreiras policiais, tem tudo a ver com a nossa profissão. Iremos discutir aqui as velocidades do direito penal. A minha época se falavam só em 3 velocidades do direito penal. Em meados de 2011, 2010, né? Era novidade nos concursos. Eu lembro até uma prova que eu fiz na segunda fase, salvo engano, no Paraná, perguntou sobre as 3 velocidades do direito penal. E hoje já se discutem 5 velocidades, e essa quinta é a que possivelmente pode cair numa prova de vocês. Meu garotinho, se você sabia só que existiam 4, porque você estava um pouco mais atualizado, saiba que tem uma quinta velocidade do direito penal, e por mais legal que seja, é um brasileiro que escreveu, é um autor brasileiro. Então a hipótese disso cair numa prova discursiva é grande se a gente levar em consideração que os nossos examinadores estão atualizados e sempre tem uma ou outra pergunta mais capciosa. Então, vamos rodar a vinheta aí e começar nossa aula. Velocidades do direito penal. Maneira essa vinheta, né? Tem que dar parabéns para o André. Pessoal, a expansão do direito penal, ela tem se mostrado como o grande epicentro, né, de recentes reflexões político-criminais, e com proposições que nos levam a pressupostos, vamos dizer assim, preventivos contra os novos riscos dispostos na sociedade, na atual sociedade, né? E nessa conjuntura, os novos modelos de sociedade, atualmente, eles vêm sendo moldados sobre um grande fluxo da comunicação. A comunicação, ela está muito rápida, né? Hoje um crime cometido em um determinado estado, ele é noticiado em outro, e esses estados, eles são separados por milhares de quilômetros de distância, e instantaneamente essa informação ela chega ao ponto de causar uma percepção que não é exata acerca daquilo que está perto e do que está distante. E isso causa reflexos dentro da sociedade, né? E dentro do clamor social. E tendo por base esse crescente avanço tecnológico no Brasil, o curso dos acontecimentos somados à rapidez da sua comunicação, ele se tornou imperioso, né, para a gente reforçar essa sensação de insegurança jurídica e transformar suas questões cruciais na ideia de repressão imediata. E, mesmo desconhecendo que
vamos dizer assim, quem eles são e o que eles estão fazendo, né, diante dessas informações, nessa toada, o controle contínuo da comunicação momentânea aqui, né, passa a ser uma estratégia principal do exercício do poder estatal frente aos novos riscos que estão existentes. O olho que vigia e pune, né, o grande Estado, hoje é o mesmo que relega em o pleno Estado democrático de direito as garantias individuais do cidadão. É o que a gente vem falando dos garantismo, né, penal. Então, nesse aspecto, a partir das grandes mudanças exigidas para alcançar um efetivo instrumento de gestão dos problemas sociais no cenário jurídico atual, a gente tem percebido que a criminalidade vem se adequando facilmente às novas estratégias de controle social, que são decorrentes desse novo formato de direito penal, né? O que culmina na formulação de novas tendências punitivas. Então, essas tendências punitivas elas são taxadas como velocidades do direito penal, que tem, por sua vez, elas vêm, né, consagrar diferentes ritmos de ação punitiva, que nada mais é do que mecanismos de defesa do Estado contra esse novo tipo de crime. Então, dentro desse fato, diante desse sentimento de incerteza que surge no cenário da sociedade, né, o país, diga-se, o Estado, ele passa a exercer um papel manifestamente controlador e fiscalizador, através do qual se enxerga uma gradativa extenuação da função garantidora dos limites e condições de justificação da proibição penal. Então, a despeito disso, né, surge, né, o seguinte problema. A gente faz o seguinte questionamento: seria adequado o direito penal se alinhar estritamente a um modelo criminalizador, com um propósito de restaurar o equilíbrio social mediante a formulação de novas tendências punitivas, e fazendo isso, vai fazer isso em sacrifício dos sistemas dos direitos e garantias fundamentais? É um questionamento que a gente faz. Então, o objetivo desse tipo de aula, da doutrina, do legislador, da jurisprudência, é sempre definir o modelo ideal para se alcançar a efetiva proteção do corpo social. E essa proteção ela surge a partir de uma análise crítica acerca do atual sistema punitivo, do qual derivam as chamadas já mencionadas velocidades, que nesse contexto tem figurado como o principal recurso para reagir, né, à complexidade das causas pelas quais o direito penal está se expandindo. Então, assim, essa aula a gente vai passar a analisar as chamadas velocidades do direito penal e todas as suas nuances, até chegarmos na mais recente delas, que no caso, né, tem muito a ver com a seara policial, e por esse motivo pode ser objeto de indagação na sua prova. E a partir disso a gente vai refletir agora sobre o porquê da criação dessas velocidades, essas nomenclaturas. Creio que você já vem estudando há um bom tempo, então você já sabe quais são as primeiras 3 velocidades do direito penal. Quem já definiu o autor que criou essa nomenclatura. Vamos falar, então a gente vai falar um pouquinho disso para você ter uma noção. Vamos falar da 4ª velocidade do direito penal e finalizar na 5ª velocidade, que é o objeto de estudo dessa nossa aula aqui de hoje. Então bora lá começar? Bom, o direito penal, galera, ele constitui-se de um importante mecanismo com vistas à proteção dos bens jurídicos de maior envergadura no seio social, né? É o princípio da subsidiariedade,
que fala que quando os outros meios e mecanismos do direito não conseguirem solucionar os conflitos, é aí que sim o direito penal será aplicado. Então, sendo assim, na medida que surgem novos bens jurídicos, como a gente já destacou, a serem tutelados, nasce, por outro lado, a necessidade da expansão desse instrumento, como o intuito de promover sua efetiva proteção por meio de uma introdução e aplicação de novas normas penais, que hoje em dia elas têm maior vigor. E com o desenvolvimento e as mudanças sociais que emergem dessa dinâmica e da complexidade dos homens, surge a expansão e a intensificação da resposta penal diante dos novos problemas sociais, né? Dando aso a uma modernização e uma caracterização nova pela flexibilização dos princípios de política criminal e regras de imputação. Bom, nesse sentido, o avanço expansionista, por assim dizer, né, fruto de uma nova sociedade moldada pelas transformações ocorridas no direito penal, ele exige um novo arsenal instrumental para o enfrentamento da criminalidade moderna. Então, assim, para solucionar esse dilema, a doutrina tem sugerido uma nova orientação para a análise do direito penal. Ela é batizada entre os especialistas como velocidades do direito penal. As primeiras noções sobre essas velocidades do direito penal, elas foram concebidas pelo professor espanhol Jesus Maria Silva Sanches, em sua obra que chama A Expansão do Direito Penal e Aspectos de Política Criminal na Sociedade Pós-Moderna, pós-industrial. Então, para descrever os problemas dessa expansão do direito penal moderno, as bases pelas quais ele denomina, né, velocidades, guardam relação com o tempo que o Estado ele leva para punir o autor de uma infração penal. E esse autor ele contempla os diferentes planos do direito penal coexistentes e aplicáveis a situações diversas. Então, com efeito, a noção de velocidades proposta por Silva Sanches, ela abarca diferentes ritmos de responsabilização criminal, conforme a gravidade do delito, visando alcançar um sistema mais próximo do ideal. Isso na primeira velocidade, né? Agora, em se tratando de direito penal de segunda velocidade, invocando-se, né, os ensinamentos de Sanches, tem-se inicialmente que o direito penal, no bojo da unidade substancial, né, do seu cerne, ele divide-se em dois grandes blocos distintos de ilícitos. O primeiro grande bloco das infrações penais combinadas com penas de prisão, e o segundo daquelas que vinculam, né, os gêneros diversos de sanções penais. Trata-se, assim, por assim dizer, de um modelo dualista de sistema penal, denominado direito penal de duas velocidades, conhecido também como direito penal da prisão. O direito penal de primeira velocidade ele está relacionado com as infrações penais que invariavelmente resultam na imposição de uma pena privativa de liberdade. Então, a gente tem que ver que cuida-se de um modelo liberal clássico, né? Fundado em garantias individuais inarredáveis, né? Visto que, por envolver a liberdade do ser humano, exige-se um procedimento extremamente garantista. Então, o direito penal de primeira velocidade ele foca na prisão,
mas também tem esse enfoque extremamente garantista. Então, consequentemente, nesse nível de intensidade, haverá um procedimento mais demorado, com a observância de todas as garantias penais e processuais penais, além dos critérios clássicos de imputação. Já o direito penal de segunda velocidade, ele trabalha com infrações penais que têm como consequência jurídica uma aplicação de penas alternativas. São o que a gente fala de penas restritivas de direito ou multa. E elas partem do pressuposto que, por não envolver bens jurídicos de maior projeção na disputa entre o Estado e o acusado, sobretudo a liberdade do ser humano, deve-se admitir uma, vamos dizer assim, uma flexibilização proporcional dos direitos e garantias fundamentais, o que no caso possibilita uma punição mais rápida do agente, né? Por haver essa flexibilização. Então tem-se, portanto, um procedimento mais célere, caracterizado pela relativização de determinadas garantias penais, processuais penais, aliadas a uma adoção de medidas alternativas à prisão. Então, se você for ver, meu coleguinha, de grosso modo, as velocidades ela tem uma característica de atuação, né, embasadas pela gravidade da infração penal. É de se observar que na segunda velocidade ocorre uma flexibilização proporcional à intensidade da sanção imposta. Você tem que entender que, assim, com a flexibilização das garantias e dos princípios processuais, e agora o professor vai dar uma abusada no português, né? Eu quero saber se vocês estão estudando. Bora lá. Vamos conjugar o verbo haver no futuro do pretérito perfeito em mesóclise. Haver-se-á a exclusão da pena de prisão. Vocês entenderam? Por tal flexibilização. Contudo, a gente tem que notar que tal característica ela se perde na terceira velocidade, na qual, malgrado se tratar um procedimento de flexibilização, visa-se unicamente a aplicação das penas privativas de liberdade. Agora vocês vão entender qual é a terceira velocidade do direito penal, ou também chamada de direito penal do inimigo. Bom, tecidas tais considerações iniciais de introdução do tema, acerca do sistema dualista inicialmente proposto por Jesus Maria Silva Sanches, onde se desenvolve as duas velocidades anteriores, indaga-se sobre a existência de uma terceira velocidade, na qual o direito penal da prisão, né, da pena, ele deve concorrer com uma ampla relativização das garantias político-criminais e regras de imputação e critérios processuais. Por quê? Porque o direito penal de terceira velocidade, ele refere-se, portanto, a uma mescla entre as características atinente às velocidades anteriores, mas, consequentemente, há uma utilização da pena privativa de liberdade, típico, né, da primeira velocidade, com a flexibilização das garantias penais e processuais penais, como ocorre na segunda velocidade, tratada por Silva Sanches. Essa questão guarda uma estreita, vamos dizer assim, relação com o direito penal do inimigo, que é uma teoria desenvolvida pelo professor alemão Gunther Jacobs, acho que na década de 2000, salvo engano. Eu fazia Damásio essa época.
Entende-se como inimigo, né, um indivíduo que é tido como infiel ao próprio sistema. É uma afronta que ocorre diretamente à estrutura do Estado, quando esse indivíduo, ao assumir de forma duradoura de um meio de vida, um modo de vida contrário às expectativas normativas. Então, logo sendo um criminoso desconexo com a sua função no corpo social, dá-se de forma contínua a perda do status de direito e de cidadão. O sujeito perde os seus direitos, né? Passando ao mesmo ser combatido como um inimigo do Estado. Ele deixa de ser cidadão e é inimigo. Então, esse direito ele assevera uma transição do cidadão ao inimigo, que ocorrerá através da residência, da habitualidade da delinquência profissional e, por fim, a integração das organizações delitivas estruturadas. Ele trata muito das organizações criminosas. E nesse contexto, né, o professor Silva Sanches define o direito penal do inimigo como sendo a terceira velocidade do direito penal, onde vislumbra-se nesse modelo o Estado ele respondendo de forma mais intensa e mais célere diante de práticas de determinados crimes tidos como de maior gravidade. Isso em contrapartida, a gente não pode olvidar que o direito penal de terceira velocidade ele se consubstancia através de um direito penal de emergência, um direito penal emergencial, o que deve, portanto, ser concebido como um instrumento de abordagem de fatos de urgência, fomentados por situações em que se faz presente essa sensação de insegurança na sociedade, como, por exemplo, os atos de terrorismo. Isso aconteceu muito depois do 11 de setembro, né? Então, no outro giro, cumpre-se também registrar que Gunther Jacobs é responsável pela premissa de que a aplicação constante da norma é que imprime uma maior garantia e validade do sistema, conhecido como funcionalismo radical, que já foi discutido nas aulas de criminologia. Funcionalismo radical, monista ou sistêmico, né? Cuja concepção da conduta com o direito penal do inimigo, que se verifica com a terceira velocidade do direito penal, que vai colocar o direito penal em discussão a real efetividade em sua aplicação em relação ao poder estatal, na medida que ele deve ser aplicado. Galera, vocês me desculpem se eu estou dando umas pausadas, está meio corrido. É que hoje o dia foi bem puxado, o Doc está cansado e pra vocês terem uma ideia, eu não vou nem treinar hoje. Acabei de mandar mensagem pro Brunão aqui avisando que não ia treinar porque amanhã tem operação muito cedo para desintocar ladrão de casa, tá bom? Então vocês perdoem o professor pelo cansaço, às vezes eu acelero, às vezes desacelero, mas tudo faz parte. Então a gente vai falar agora de novas tendências doutrinárias sobre as velocidades do direito penal. Uma delas provavelmente vocês já sabem, mas a outra eu serei o primeiro que vai cair na tua prova, me mande um presente depois, tá bom? Galera, a expansão penal ela tem repercutido diretamente na manifestação de novas tendências doutrinárias que atinam as chamadas velocidades do direito penal, como a gente está discutindo, gerando novas discussões e debates na seara criminal. Conforme elucidado, a teoria das velocidades foi desenvolvida inicialmente pelo professor Jesus Maria Silva Sanches, responsável pela noção de que o direito penal se desenvolveria a priori
em 2 velocidades, consagrando-se ainda nessa sequência o chamado direito penal do inimigo, que a gente acabou de falar, rotulado como a 3ª velocidade. E a partir dessa linha de sistematização do direito penal contemporâneo, que vem caracterizado pelo seu próprio estilo, vamos dizer assim, expansivo, nasce uma nova fase vivida pelo direito penal, cujas transformações elas vêm recebendo um importante tratamento conferido pela doutrina moderna. Então, com efeito, atualmente vislumbra o surgimento de novos ritmos de ação punitiva. Ação punitiva, digamos, ação punitiva estatal, né? Através dos quais consagram o direito penal de 4ª e de 5ª velocidades. Vamos falar um pouquinho, então, do direito penal de 4ª velocidade, que você já deve ter escutado, que ele não é tão novo assim. Ele é também chamado de neopositivismo. Punitivismo. Não tão recentemente, né, estudiosos anunciaram o direito penal de 4ª velocidade, através do qual se inspira o chamado direito penal dos direitos humanos, ou neopunitivismo. Esses termos concebidos pelo professor argentino Daniel Roberto Pastor, na sua obra denominada Neopositivista. Eu não sei o nome da obra em castelhano, tá certo? Trata-se de um sistema inserido no âmbito da jurisdição penal internacional. Ele é voltado à proteção de bens jurídicos universais ou transnacionais, tá? Aplicável em face daqueles que uma vez ostentam a posição de chefes de Estado e, como tais, violam gravemente tratados internacionais de tutela de direitos humanos. Sendo assim, a gente pode afirmar que a 4ª velocidade se conecta ao plano do direito internacional com a incidência de normas externas, né, tendentes a uma maior diminuição ou supressão de garantias materiais e processuais do acusado. Por quê? Isso porque, ao se afastar ainda mais o modelo liberal clássico, né, de punição, a gente tem uma ampla redução das garantias individuais. Para ficar mais palpável, vamos citar alguns exemplos, né? O primeiro diploma legal de caráter de incidência internacional, ele surgiu na Itália em 1998, o chamado Estatuto de Roma, que é responsável pela criação da Corte Penal Internacional, mais conhecida aqui no Brasil como Tribunal Penal Internacional, o TPI. Por meio do qual ele se materializa a 4ª velocidade do direito penal. O Brasil passou a ser signatário desse referido tratado, salvo engano, em 2002, quando o Congresso Nacional aprovou através do Estatuto, foi por decreto, né? Então, em 2002, o Brasil, assim por dizer, ele, como outros países signatários, eles se submeteram à jurisdição do TPI, conforme se extrai da redação do parágrafo 4º, contido no nosso artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa você tem que saber de cabo a rabo, né? Esse tribunal ele é sediado em Haia, na Holanda. O tribunal ele possui competência para o processo e julgamento de crimes de genocídio contra a humanidade,
crimes de guerra, crimes de agressão, mas desde que previstos no respectivo estatuto. Dessa forma, objetivando a promoção do direito internacional e a universalidade dos direitos humanos. Então, não obstante, a gente vale frisar que a competência do Tribunal Penal Internacional é subsidiária. Ela possui, por ser subsidiária, um caráter de complementariedade, sendo competente o julgamento somente nos casos em que houver omissão ou incapacidade por parte do estado de origem do criminoso, né, em puni-lo pelo crime praticado dentro do território ou do estado em que ele reside. Então, desse modo, permanece, né, com os entes nacionais a competência primária para processar e julgar os crimes cometidos sob a sua jurisdição. O primeiro diploma legal de caráter e incidência internacional ele surgiu na Itália em 98. Bom, agora a gente vai entrar no tema mais importante dessa aula, o tema que provavelmente vai cair na sua prova. Um direito penal de quinta velocidade, que, confesso eu, até hoje não sabia da sua existência. Eu, após passar no concurso para delegado de polícia aqui do estado de São Paulo, já se ventilava a nomenclatura em relação ao direito penal de quarta velocidade, mas o direito penal de quinta velocidade, confesso que para mim foi novidade. E uma novidade, assim, muito interessante pelo momento em que vivemos e por ter sido feito por um autor brasileiro. Então, eu vou colocar um quadro aqui para vocês sobre as velocidades do direito penal, com alguns mnemônicos para vocês decorarem, e logo em seguida a gente vai explicar o que é esse direito penal de quinta velocidade. Amigos, para vocês, esse quadro que trata das velocidades do direito penal, a primeira velocidade e a segunda, que já foram bem discutidas e já caíram muito em prova do professor Silva Sanches. A terceira velocidade, que veio um pouquinho depois, baseada na teoria de Gunther e Jacobs, direito penal do inimigo. A quarta velocidade, também denominada de neopunitivismo, que trata da punição pelos organismos internacionais tratados em âmbito do Tribunal Penal Internacional. E a nossa quinta velocidade, objeto da aula de hoje, está aí para vocês no quadro. Decorem isso daí, pode ser questão de prova. O Doc aqui acha e julga super importante. Bom, vamos dar prosseguimento. Vocês viram o mnemônico aí que ficou, eu coloquei para ficar mais didático e vocês entenderem as velocidades. E agora a gente vai entrar no tema mais importante, né? Que, para surpresa do professor, que até hoje não sabia que existia, que é o direito penal de quinta velocidade. O direito penal de quinta velocidade, galera, ele vem na sequência das teorias sobre as velocidades do direito penal.
aqui enxerga-se um novo panorama social, calcado no progresso de elementos tecnológicos, culturais e culturais provenientes das mutações da sociedade contemporânea. Então, dessa sociedade, esse desenvolvimento social, e principalmente tecnológico, que a gente mencionou no começo da aula, insurge em novos riscos sociais e, por que não, perigos dispostos na era pós-tecnológica, né, pós-industrial. Então, diante da morosidade do sistema penal atual, no que concerne à efetividade da justiça no campo da punição das infrações penais, é possível verificar uma lacuna existente entre a criminalidade das ruas e a resposta penal final. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente definir a atuação dos organismos policiais na sociedade do risco. Entendam a importância desse assunto. A gente está falando dos organismos policiais na defesa da sociedade do risco. Haja vista ser esses organismos que, em um primeiro momento, vão aplicar a justiça penal de forma imediata. Então, surge aqui o direito penal de quinta velocidade. É uma teoria desenvolvida pelo jurista brasileiro Almir Messias Moura Fé, na sua obra A Expansão Policial, que é inspirado na expansão das funções dos órgãos policiais voltados à prevenção dos novos riscos existentes na sociedade moderna. E assim ele tem como primazia a fiscalização e o controle social. Atualmente, as agências policiais elas têm recebido uma vasta gama, né, de atribuições para a gerência dessas complexidades presentes nas mais variadas relações de vida cotidiana. Ou seja, a obra dele se baseia na importância da atuação da polícia nas soluções dos conflitos sociais em relação ao desenvolvimento tecnológico dos crimes que vêm sendo praticados, que não estão previstos na legislação e tal morosidade. Então, nessa linha de raciocínio, se torna cogente uma imediata atuação da justiça penal, com vistas a concretizar os bens e direitos essenciais ao ser humano. Bens esses como a vida, a saúde, a integridade física, o patrimônio, o meio ambiente, a educação e a própria segurança pública. O que em primeiro plano só é possível através da ação dos órgãos policiais, segundo o autor. Vocês estão acompanhando? Bom, espero que sim. Bom, logo assim, de acordo com o autor, a ação momentânea desse moderno direito penal, ela está fundamentada na finalidade de prevenção das mazelas e consequências danosas às pessoas, né? Já que uma sociedade contaminada pelo caos, ela exige-se do poder, um poder de polícia mais adequado a essa mobilidade social no contexto dos riscos e perigos constantes, né? É um importante papel da polícia, que de fato atualmente se tem a polícia como primeiro garantidor, né, das contendas penais. Segundo o nosso falecido ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente é o primeiro bastião da legalidade e da justiça. Contudo, o autor ele adverte que não se pode confundir nesse modelo de direito penal de quinta velocidade, diga-se de passagem, direito penal de polícia,
com o que se denomina Estado policial. Não pode haver essa confusão, porque o Estado policial ele é revestido na ideia de um intenso controle estatal na sociedade através de um uso de força, né? E da repressão política com extrema ingerência nas liberdades políticas. Não é isso que o autor apregoa. Ele o direito penal de quinta velocidade ele opera-se assim num novo arquétipo de direito penal mais presente nos variados setores de vida social, onde a criminalidade, por sua vez, ela expande o seu campo de incidência e dessa forma, de uma forma escalada, né, da criminalidade no cenário atual, ela resvala na configuração de um sistema mais adequado, e uma rápida concretização da justiça. Ele evita essa morosidade, objetivando a manutenção da paz. Isso porque, diante da morosidade e da ineficácia do processo penal, vamos dizer que a população ela tende a acreditar na ação imediata da polícia, que deve ocorrer, e tem que possibilitar, né, a concretização de uma forma rápida de justiça no campo das infrações penais. Então é importante a gente entender que nesse segmento resta consolidada essa quinta velocidade do direito penal, onde se impõe uma maior, vamos dizer assim, assiduidade do controle policial ante a deficiência teórica na resposta concreta do Estado inferida pela dogmática penal clássica. Eu não sei se ficou muito abstrato para vocês. É um tema novo que apenas esse autor brasileiro escreveu. Eu procurei aqui pegar alguns pontos menos abstratos da obra do autor, quando ele trata desse direito de quinta velocidade, direito penal de quinta velocidade, mas entenda que é um direito que aproxima a atuação policial na resolução dos conflitos sociais. Então, olha que interessante e que importante é isso para uma prova de quem vai prestar na área da segurança pública, porquanto vai embarcar todo um regramento de normas predispostas internacionais de autores já consagrados, com um autor nosso tupiniquim que faz todo o sentido e toda uma construção jurídica em relação às velocidades e aplicação pela celeridade do direito penal na solução dos conflitos, inserindo a polícia no plano da solução dos conflitos, porque é ela que atua num primeiro momento diante da criminalidade. Isso, se você mencionar na sua prova, garanto que os examinadores vão ficar boquiabertos e sua nota vai lá em cima. Isso se não for uma questão discursiva de segunda fase. Tá bom? Galera, é isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que eu sou o primeiro professor que tá tratando do tema. Espero ser lembrado. Espero ganhar um presentinho aí, caso caia na prova e caso você seja aprovado. Então fica aí minha contribuição. Eu vou tomar um banho, vou descansar, vou dormir, porque amanhã eu tenho operação. Espero que logo vocês estejam aí trabalhando comigo, tá bom? Um forte abraço, beijo no coração e bons estudos. Fiquem com Deus.